Muito bem, voltamos então com o seu Boletim do Esporte pela Terceira Via TV. Agora com o terceiro e último bloco, com o Fernando Antônio, né, que já participou ontem com a gente, né, dos 3 blocos, a gente falando sobre o futebol do estado do Rio de Janeiro, sobre o futebol de campos e tal, aquela coisa. Bom, os times do Rio de Janeiro, meu caro Fernando, estão alegando que terão alguns problemas, né, principalmente com relação ao estádio do Maracanã, né? Que, aliás, teve esse jogo do Amigos do Zico aí, o gramado tá uma coisa horrível, tá feio, cheio de buraco, coisa mais triste do mundo. E lá o chamado Engenhão, que é o estádio Newton Santos, do Botafogo, que estão já fechados e por conta dos preparativos para os Jogos Olímpicos deste ano. Então, os clubes têm que procurar outros. O Botafogo está falando em jogar até em Juiz de Fora, se for o caso, usar aqui o Macaé. O Flamengo já fez um contato, né, se me permite, e já recebeu o aval da diretoria do Macaé. Falta apenas alguns detalhes que ainda serão, eu diria, definidos nessa semana para o Flamengo indicar o estádio Cláudio Moacir como o seu reduto para os jogos do Campeonato Estadual do Rio. E o que você acha da contratação do veterano Juan para a zaga do Flamengo? Ele que jogou com Luiz Alberto ainda no final dos anos 90, de 1990, você lembra? Juan e Luiz Alberto, acho que o Luiz Alberto já pendurou até a chuteira, não tenho certeza, mas Juan vinha jogando no Internacional. Vai fazer 38 anos. Mas jogou poucas partidas pelo Internacional. Ficou 2 anos no Internacional, começou como titular, depois sofreu uma lesão no joelho. Quando se recuperou, não teve mais a oportunidade de jogar e às vezes nem no banco ficava. É um atleta que vem para encerrar no Flamengo. E você se lembra que a maioria dos gols que o Flamengo sofreu no Brasileirão foram em bolas cruzadas sobre a área e falhas da zaga? O atleta com essa faixa de idade, ele não tem mais o vigor. Quando ele tinha, digamos, aí 32, 33 ou menos, o ano vai passando e o atleta vai perdendo massa muscular, ele jogou vai tendo a mesma resistência física. Ele eu jogou não sou fisicultor, não sou preparador, não sou professor, mas é uma coisa fácil de se entender. Ele jogou com a Tirso e depois com o Juan no lateral esquerdo. Mas no Internacional ele já não vinha jogando há algum tempo. A preparação do Juan para ele chegar ao quadro de titular do Flamengo e apresentar um bom trabalho vai ser uma coisa muito delicada. E se vai dar o resultado que o Flamengo quer, não sei, só o tempo dirá. Agora o Muricy pediu a contratação também de Breno, aquele garoto do São Paulo, que esteve na Alemanha, parece que botou fogo numa casa, foi preso e tudo mais, mas que voltou. O São Paulo não teve muita chance. Uma coisa a gente pode dizer, né? Os clubes do Rio vão adotar medidas de fazerem contratações sem pesar muito no bolso, porque hoje a dificuldade é muito grande e nós estamos em tempo de crise. Me parece que até em São Paulo os grandes estão fazendo isso. Vão começar a valorizar a prata da casa. Além de valorizar... O Vasco agora anunciou o Pikachu, que se destacou pelo Pikachu, Paysandu, imagina você. e que estava na iminência até de acertar com o Flamengo, mas houve lá um problema de falta de comunicação com o empresário dele, e esse empresário levou o atleta para o Vasco através de uma linha de entendimento com o Eurico Miranda. E caiu nos braços do Eurico. Vamos ver como é que ele vai render. Ele é lateral, não é isso? Segunda divisão, joga como ala direita. É ala direita, mas apoia bem, finaliza, muito. Né? A característica principal dele é o ataque. E hoje você tendo aí 2 cabeças de área com força para marcar, você tem que ter 2 alas que precisam voar. É porque os 2 cabeças de área cobrem, controla, né? Exatamente. A cobertura pelas laterais. E o Vasco vai ter também problemas de ordem financeira. Já está anunciando aí uma auditoria para fazer levantamento de várias dívidas, sem ter previsão para grandes investimentos e até com dificuldade de retornar à primeira divisão do futebol brasileiro. Outro também que eu estou sentindo a mesma coisa é o Botafogo. O Botafogo está anunciando
tem alguns jogadores da base que estão subindo, mas já tem clubes interessados e parece que agora surgiu, parece um sócio anônimo do Botafogo que resolveu, conseguiu 2,5 milhões para ajudar o clube, mas mesmo assim, o Botafogo não vai, o presidente já disse, não vai realizar contratações de vulto, entendeu? Vai tentar se virar com a prata da casa, como você está dizendo aí, e também não vai fazer, e pode fazer até um bom campeonato carioca, o estadual e tal, mas a nível de campeonato brasileiro... Eu ontem estava acompanhando um canal de televisão que está transmitindo a Copa São Paulo de Juniores. O ex-atleta Belletti, ele estava fazendo um comentário interessante, que nos hotéis, principalmente na Grande São Paulo, a ocupação é de empresários, que vão em nome de alguns clubes para contratar atletas. Aí falou-se muito no Meia, Marcelo, do Botafogo da Paraíba, que vinha realizando um bom trabalho no Campeonato Paraibano, um garoto que se tornou titular do time principal, mas com idade de juniores, e que está disputando a Copinha. Esse atleta já vem sendo cobiçado pelo São Paulo, pelo Palmeiras. Então, a linha de investimento a partir de agora, diante desta dificuldade financeira, ela passará a ser feita com você tirando de clubes da região norte, nordeste do país, atletas que estão começando, para fazer com que eles se revelem em grandes capitais como Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, etc. Agora, interessante, eu também vi esses dias um jogo, acho que foi domingo, se não me engano, RB Brasil, lá de São Paulo, e o Flamengo do Rio. Que jogão, rapaz! Red Bull, né? É um jogão. Mas, rapaz, um jogo lá e cá, o goleiro do Flamengo fazendo milagres no gol, entendeu? Os passes sem aqueles erros que irritam a gente muitas vezes em equipes profissionais. Então, revela-se realmente muitos craques. Dá-se oportunidade dos jogadores adquirirem maior confiança e serem úteis ao próprio time depois quando sobem, né, para a categoria de profissionais. Então é interessante essa Copa São Paulo de Juniores. E a gente, o que você está dizendo, pode ser até que o Vasco faça uma campanha razoável no estadual, porque o estadual do Rio de Janeiro é o estadual, você sabe muito bem disso, tem aquela coisa dos grandes clubes não irem para o interior, não é em qualquer estádio que eles querem. Aí sofrem quando vão disputar uma competição nacional. Basta a gente lembrar, se me permite, o exemplo do ano passado. O campeão estadual de 2015 foi o Vasco da Gama, que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Pois é. É a diferença. Bom, minha gente, brigadão, Fernando. Vamos encerrando aqui o seu boletim do esporte pela Terceira Via TV. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar de volta. Um abraço e até lá.